Esse vídeo é pra gente refletir sobre com quais palavras tu tem alimentado a tua relação com teu filho. Oi, eu sou a Mari Lacerda, sou mãe do Samuel de 6 anos e por aqui e nas outras redes eu compartilho sobre a minha rotina como mãe solo, criando um menino e também algumas coisas sobre espiritualidade, porque é algo que eu tô me aprofundando nesse momento. Então por aqui tu vai ver bastante coisa sobre maternidade, criação e também uma mulher que além de mãe é mulher. Eu tô lendo As 5 Linguagens do Amor. E a primeira linguagem do amor que ele fala aqui no livro é sobre palavras de afirmação e sobre o poder que essas palavras de afirmação têm na nossa vida. Claro que esse livro ele é mais voltado para relacionamento. Porém, ele usa o exemplo das crianças e de como a gente enche o tanque de amor, o tanque emocional das nossas crianças. E agora, isso me levou a refletir em como a gente tem alimentado esse tanquinho emocional dos nossos filhos. Com que palavras a gente tem reforçado o nosso amor para os nossos filhos. Porque, por exemplo, o meu filho tem a mesma linguagem de amor que a minha, que é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Essas minhas são as minhas duas primárias. E o Samuel, ele também tem essa linguagem. Só que mesmo que a linguagem primária de amor do teu filho não seja palavras de afirmação, a gente tem que pensar o quanto palavras têm poder na nossa vida. O quanto tu ouvir algo sobre ti, de alguém que tu ama tanto, tem poder sobre a tua vida. Pensa comigo. Nós, como mães e pais, tutores, cuidadores, enfim, responsáveis pela criação de um ser humano, nós temos. Acabamos virando os super-heróis deles. Eu sou a super-heroína do meu filho e eu sei disso. Agora pensa que tu, como super-herói ou como super-heroína do teu filho, ele te admira mais que tudo no mundo. Tu é o exemplo dele. Tudo que tu faz, ele quer fazer. Todas as coisas que tu fala, que tu faz, ele quer repetir, ele quer replicar. Porque também é uma coisa muito importante, né? Palavras motivam, mas exemplos arrastam. Então, tu é o exemplo da casa. E aí, tu, sendo a super-heroína dele, o super-herói dele, fala coisas horríveis para essa criança. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Se alguma visita vai na tua casa, alguma amiga, um amigo teu vai na tua casa, e sem querer, no meio do jantar, essa pessoa quebra um copo. Tu vai xingar essa pessoa? Tu vai brigar e espraguejar essa pessoa? Normalmente o que se faz é, calma, cara, tá tudo bem, não tem problema, eu vou lá. Tu mesmo limpa, inclusive. Já com o teu filho ou com a tua filha, a situação é diferente. Ele vai e derruba um copo sem querer, porque essas coisas acontecem, inclusive com a gente. E aí tu xinga, mas tu é um inútil, tu não sabe fazer nada, tu não faz nada direito, tu só sabe quebrar as coisas, tu não cuida de nada. Quando na verdade a criança também tem o direito de errar. Até porque a coordenação motora de uma criança é completamente diferente de um adulto. Eles também estão evoluindo, eles também estão crescendo, e eles também merecem respeito. Claro que a gente daí entra num assunto que pode ser falado por horas e horas, que é a questão de respeito e de ser muito permissivo, que eu não concordo, mas nesse caso em específico é uma questão de respeito, porque tu não faria isso se fosse um adulto do teu lado, tu só faz porque é uma criança. E aí, o que acontece? Essa criança que te tem como um super-herói, como o maior exemplo da vida dela, escuta de ti que ela é uma inútil, que ela não sabe fazer nada direito. E essas palavras, elas ficam na cabeça dessa criança. Eles guardam tudo. Às vezes até coisas que a gente acha que eles não estão escutando, eles estão escutando. Às vezes tu tá conversando com uma amiga ou com um amigo e tu acaba falando do teu filho, ele escuta. Ele presta atenção. Criança tá atenta em mais coisa do que a gente consegue imaginar. Aí tu pensa, tu vê o teu super-herói ou a tua super-heroína falando isso de ti. Isso fica na cabeça da criança. Isso alimenta isso dentro dela e isso vira uma crença para ela. Então ela cresce escutando que ela é uma inútil, que ela não sabe fazer nada direito e que tudo que ela faz tá errado. E é essa a adulta que ela vira. Ela vira uma adulta ou um adulto que acredita realmente que é inútil, que não consegue fazer nada direito. Acaba virando um adulto frustrado, que não consegue fazer as coisas direito, que não se dá bem em nada que vai fazer na vida, com uma autoestima muito baixa. Muitas vezes é um daqueles adultos muito introvertidos, que não tem muitos amigos, que não sabe fazer amigos com facilidade, que se treme inteiro se precisa gravar um vídeo, se precisa falar em público, se precisa
tomar as rédeas e, sabe, se colocar na posição de exigir algo, normalmente também aquelas pessoas que acabam se colocando em relacionamentos ruins, onde elas não conseguem se posicionar. Era essa palavra que eu tava procurando na minha cabeça, era posicionar. Vira uma pessoa que ela não se posiciona, porque ela não quer desagradar ninguém. Porque ela pensa que porque ela cresceu ouvindo que é uma inútil que não sabe fazer nada direito, que ela não vai conseguir fazer. Então, por mais que eu sei que existem momentos em que a gente fica com raiva mesmo. E nenhuma mãe e nenhum pai é perfeito. E a gente erra tentando acertar. A maternidade é literalmente isso, é errar tentando acertar. Mas é importante que se lembre que o adulto naquela situação é tu. E que tudo que tu fala para uma criança fica na cabeça dela. E qual que é o adulto que tu quer ver sendo formado lá na frente? É um adulto inseguro, triste, com baixa autoestima, que não confia em si mesmo, que não conquista suas coisas? Ou é um adulto forte, um adulto cheio de si, um adulto que sabe se posicionar, que sabe dizer onde é o seu lugar? Tem muitas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo, que merecem muito mais e que não conseguem se posicionar dentro do mercado de trabalho porque não tem coragem de vir falar e de se posicionar e dizer, ó, eu mereço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dentro de relacionamento também. Aceita qualquer migalha, aceita qualquer mixaria, porque acredita que não é merecedor dessa felicidade, desse amor, desse carinho, desse afeto. E isso acontece porque lá na infância, essa criança aprendeu que ela não é merecedora, que ela é uma inútil, que ela é isso, que ela é aquilo. Isso são exemplos que eu tô usando de palavras que são mais comuns de serem vistos, mas a gente sabe que existe gente que fala muito mais pesado com os filhos. E então que fique de reflexão com quais palavras a gente tem nutrido o nosso relacionamento com os nossos filhos. Eu mais elogio meu filho? Eu mais falo para ele o quanto ele é inteligente, o quanto ele é capaz, o quanto ele consegue realizar as coisas? Ou eu mais coloco ele para baixo? Ou eu mais tô dizendo, ah, meu, tu nem consegue fazer isso, deixa que eu faço? Ou de qual maneira tu tá guiando a educação do teu filho? E eu queria deixar algo muito claro. Essa altura do campeonato do vídeo devia ter falado sobre isso no início, mas tu ficou até aqui, então tu vai ter essa informação. Eu não sou psicóloga, eu não atuo na área, na verdade a minha área é marketing, mas como o meu grande sonho de vida é me tornar influenciadora, é trabalhar com internet, eu decidi usar esse espaço como o lugar onde eu compartilho sobre o que eu acredito dentro da maternidade. Então, não, eu não estou falando sobre coisas como uma profissional, como uma psicóloga, e sim como uma mãe que ao longo dos anos foi acertando e errando e aprendendo e estudando para criar o seu filho da melhor maneira possível. Estou muito longe de ser uma mãe perfeita. É óbvio que existem momentos em que a gente perde a paciência, mas a ideia aqui é a reflexão do cuidado que a gente precisa ter num geral. Porque às vezes a gente está tão no automático, vivendo tão no automático, que a gente ignora pequenas coisas que para nós é pequeno, mas para os nossos filhos não. Então, para mim, às vezes não faz diferença eu estar no automático e falar, ai, que se foda, filho. Ai, eu não quero saber disso. Ai, foda-se se tu não conseguiu isso aí. Eu não quero saber agora, que não sei o quê. Mas para aquela criança, aquilo fica na cabeça e faz muita diferença para ele. Então, vamos pensar em começar a sair do automático e pensar melhor em como a gente está nutrindo a relação com os nossos filhos. Que palavras que a gente está usando para nutrir essa relação e que palavras que a gente está usando para criar os adultos que a gente quer ver lá no futuro. Eu quero ver meu filho forte, eu quero ver meu filho bem posicionado, eu quero ver meu filho exigindo as coisas que ele merece. Eu não quero ver meu filho sendo um coitado que não consegue nada, que tudo que ele começa ele desiste, que ele acha que ele não é capaz. O meu filho é capaz de tudo e mais um pouco. Ele olha pra mim, mãe, eu quero ser policial, então tu vai ser policial. Eu quero ser cientista, então tu vai ser cientista. Eu quero ser artista, então tu vai ser artista, sabe? Eu sempre tive muito apoio da minha família em tudo que eu quis fazer na vida. Sempre tive muito apoio. E esse é o apoio que meu filho vai receber também, em tudo que ele quiser fazer. Só que isso começa com as palavras que a gente usa com eles. Ai, não consegui montar um quebra-cabeça. Ai, tu é um inútil mesmo, né? Não consegue fazer nada.
Ou não, meu, tenta de novo, vamos lá, eu te ajudo, tu consegue. Fica aí 2 frases para vocês levarem para a vida e para refletirem sobre, antes da gente finalizar o vídeo. A primeira eu falei lá no início do vídeo, palavras motivam, mas exemplos arrastam. Tu pode falar 1000 coisas, mas a tua criança vai seguir o que tu faz. E a segunda só não consegue quem desiste. Essa é uma frase que me marca muito, 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 muito. Ela fala muito sobre constância. É uma frase que a minha mãe me ensinou há não sei quanto tempo, ficou muito marcada na minha cabeça e é algo que eu ensino muito aqui em casa pro meu filho. Quando ele fica irritado, que ele não tá conseguindo alguma coisa, ele vai desistir, eu falo, só não consegue quem desiste. Começou, termina. Começou alguma coisa, agora tu vai terminar, mas eu não tô conseguindo. Então tenta de outro jeito até tu conseguir. Então fica de reflexão essas 2 frases para vocês levarem pra vida. E, óbvio, lembrem do cuidado que vocês têm com as palavras que vocês usam com as crianças de vocês. Isso também não vale só para filho, né? Para quem tem irmão menor, priminho, quem convive com qualquer criança. É muito importante que a gente cuide as palavras que a gente usa com essas crianças, porque isso fica marcado na cabecinha delas. E isso molda quem eles vão ser no futuro. E para finalizar, esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube que eu trago sobre esse assunto, o primeiro de muitos que virão. Além disso, eu estou em outras redes sociais, eu posto vídeo tanto no TikTok quanto no Instagram, e também faço lives no TikTok sobre N assuntos diferentes, tanto quanto maternidade, espiritualidade, enfim, vários assuntos que envolvem toda essa parte de criação de filho e muito especificamente também sobre a questão de maternidade solo, que é a minha realidade, porque como eu falei para vocês, não sou psicóloga, mas estou aqui para compartilhar a minha realidade, que é de mãe solo. Então, me sigam nas outras redes sociais, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para dar esse apoio e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!